Cântico dos Cânticos 3. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Levantar-me-ei agora e andarei pela cidade, nas ruas e pelos largos, procurarei aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, mas não o encontrei. Os guardas que rondam a cidade me encontraram, e eu lhes perguntei: Vistes aquele a quem a minha alma ama? Por pouco apartei-me deles, e então encontrei aquele a quem a minha alma ama. Agarrei-o e não o larguei, até que o trouxe à casa de minha mãe e à câmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor até que ele queira. Quem é esta que sai do deserto como colunas de fumaça, perfumada com mirra e incenso, com todos os pós dos mercadores? Eis aí a liteira de Salomão. 60 homens valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos eles carregam espadas, são experientes na guerra, cada homem com a sua espada sobre a coxa, por causa do medo à noite. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano. Ele fez os pilares de prata, o fundo de ouro e a cobertura de púrpura, o meio revestido com amor, para as filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que o coroou a sua mãe no dia do seu desposório, e no dia do júbilo do seu coração. Cântico dos Cânticos 4. Eis que tu és formosa, meu amor, eis que tu és formosa. Tens olhos como os das pombas, entre as tuas tranças, o teu cabelo é como o rebanho de cabras, as que aparecem no monte Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma é estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e a tua fala é agradável às tuas têmporas. As tuas têmporas são como um pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para um arsenal, onde pedem 1000 broquéis, todos eles escudos de homens poderosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que o dia amanheça e as sombras fujam, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Tens arrebatado o meu coração, minha irmã, minha esposa. Tens arrebatado o meu coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Que belo é o teu amor, minha irmã, minha esposa. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Os teus lábios, ó minha esposa, gotejam como favas de mel. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és, minha irmã, minha esposa. Manancial fechado, uma fonte selada. Tuas plantas são um pomar de romãs, com frutos agradáveis, cipreste com nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com todas as árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias, uma fonte de jardins, uma fonte de águas vivas e córregos do Líbano. Desperta-te, ó vento do norte, e vem tu, vento sul. Assopra sobre o meu jardim, para que destilem os seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim, e coma os seus frutos agradáveis. Cântico dos Cânticos 5. Introduzi-me em meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel.
Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, ó amigos, sim, bebei abundantemente, ó amados. Eu durmo, mas o meu coração acorda. É a voz do meu amado que bate dizendo: abre para mim, minha irmã, meu amor, minha pomba, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos como com as gotas da noite. Já tirei o meu agasalho, como o tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por ele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra de doce aroma, sobre as alças da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o, mas não consegui encontrá-lo. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Os guardas que rondavam pela cidade encontraram-me, espancaram-me, feriram-me. Os guardas dos muros tiraram-me o manto. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou doente de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que um outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é branco e corado, ele é o chefe entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais refinado, os seus cabelos são espessos e pretos como o corvo. Os seus olhos são os olhos das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite e adequadamente ajustados. As suas faces são como um canteiro de especiarias, como flores de doce perfume. Os seus lábios, como lírios gotejando mirra de doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados com berilo. O seu ventre é como o alvo marfim coberto com safiras. As suas pernas são como pilares de mármore colocadas sobre bases de ouro fino. O seu semblante é como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muito doce, sim, ele é totalmente encantador. Este é o meu amado e este é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Cântico dos Cânticos 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde retirou-se o teu amado para que o procuremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para apacentar nos jardins e para colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Tu és bela, ó meu amor, como Tirza, formosa como Jerusalém. Terrível como um exército com bandeiras, desvia os teus olhos de mim, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos. E não há uma só estéril entre elas. Como um pedaço de romã são suas têmporas entre os teus cabelos. Há 60 rainhas, 80 concubinas e as virgens sem número. Minha pomba, a minha perfeita, é a única de sua mãe, e a escolhida por aquela que a concebeu. Viram-na as filhas e a abençoaram. Sim, as rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a manhã? Formosa como a lua, clara como o sol e terrível como um exército com bandeiras. Eu desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale e para ver se as videiras floresciam e se as romãzeiras brotavam. Ou, antes de eu estar consciente, minha alma tornou-me como as carruagens de Aminadab. Retorna, retorna, ó Sulamita, retorna, retorna, para que nós te vejamos. O que vereis na Sulamita? Como se fossem a companhia de 2 exércitos. Cântico dos Cânticos 7. Quão formosos são os teus pés com sapatos, ó filha do príncipe. As juntas de suas coxas são como joias.
o trabalho das mãos de trabalhador habilidoso. O teu umbigo é como uma taça redonda e a que não falta licor. O teu ventre é como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço é como uma torre de marfim. Os teus olhos como os lagos de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Carmelo, e os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso nas galerias. Quão formosa e quão agradável és, ó amor, para o prazer. A tua estatura é como a palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus seios também serão como os cachos da videira, e o cheiro do teu nariz como o das maçãs, e o céu da tua boca como o melhor vinho para o meu amado, que desce suavemente e faz com que falem os lábios daqueles que dormem. Eu sou do meu amado, e o seu desejo é para mim. Vem, meu amado, saiamos para o campo, alojemo-nos nas aldeias, levantemo-nos cedo para ir às vinhas, vejamos se as videiras florescem, se já aparecem as uvas macias, se já brotam as romãzeiras, ali te darei os meus amores, as mandrágoras exalam o seu cheiro, e às nossas portas estão todos os tipos de frutos agradáveis, novos e velhos, que guardei para ti, ó amado meu. Cântico dos Cânticos 8. Ah, quem me dera foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe. Quando te encontrasse fora, beijar-te-ia e eu não seria desprezada. Conduzir-te-ia e levar-te-ia à casa de minha mãe, que me ensinaria, eu te daria a beber do vinho aromático do suco das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não desperteis e nem acordeis o meu amor até que ele queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Debaixo da macieira te levantei, ali a tua mãe te concebeu, ali ela te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se um homem desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria tolamente desprezado. Temos uma irmã pequena e ela não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata, e se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios como torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que encontrou favor. Salomão teve uma vinha em Baal-Amon. Ele entregou-a aos guardas, e cada um pelo seu fruto lhe trazia 1000 peças de prata. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim. Tu, ó Salomão, deverás ter 1000, e aqueles que guardam o seu fruto 200. Tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me ouvi-la. Vem depressa, meu amado, e faze-te como a gazela ou o filho dos corços sobre as montanhas de especiarias. 2 Crônicas 10. E Roboão foi até Siquém, pois todo Israel veio para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E eles mandaram chamá-lo. Assim, Jeroboão e todo Israel vieram falar com Roboão, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, alivia tu, de alguma forma, a dolorosa servidão do teu pai.
e o jugo pesado que ele pôs sobre nós, e serviremos a ti. E ele lhes disse: Voltai a mim. Depois de 3 dias, e o povo partiu. O rei Roboão tomou conselho com os anciãos que haviam se colocado de pé diante de Salomão, o seu pai, enquanto ele ainda vivia, dizendo: Que conselhos vós me dais para voltar a responder a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores bondoso para com este povo e agradá-los, e falares boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Porém, ele abandonou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os moços que haviam crescido com ele, que se punham de pé diante dele. E ele lhes disse: Que conselho me dais para que possamos voltar e responder a este povo? O qual falou comigo, dizendo: Alivia de alguma forma o jugo que o teu pai pôs sobre nós. E os moços que haviam crescido com ele falaram-lhe, dizendo: Assim responderás ao povo que falou contigo, dizendo: O teu pai fez o nosso jugo pesado, mas faz tu com que ele seja de algum modo mais leve para nós. Assim dirás a eles: O meu dedo mindinho será mais grosso do que os lombos do meu pai. Pois, enquanto o meu pai colocou um jugo pesado sobre vós, eu porei mais para o vosso jugo. O meu pai vos castigava com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no 3º dia, como o rei ordenou, dizendo: Retornai a mim no 3º dia. E o rei respondeu-lhes grosseiramente, e o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos. E respondeu a eles segundo o conselho dos jovens, dizendo: O meu pai fez o seu jugo pesado, mas eu acrescentarei a isto: O meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não atentou ao povo, porque a causa era de Deus, para que o Senhor pudesse cumprir a sua palavra, a qual ele falou pela mão de Aías, o silonita, a Jeroboão, o filho de Nebate. E todo o Israel viu que o rei não quis ouvir a eles. O povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? E nós não temos herança alguma no filho de Jessé. Cada homem para sua tenda, ó Israel. E agora, Davi, olha pela tua própria casa. Assim todo Israel foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre o tributo, e os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de modo que morreu. Porém, o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem e fugiu para Jerusalém, e Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. 2 Crônicas 11. E quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, os quais eram guerreiros, para lutar contra Israel, para que pudesse trazer o reino de volta para Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, ó filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Retornai cada homem à sua casa para isto, porque isto provém de mim. E eles obedeceram às palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou em Judá cidades para defesa. Ele edificou a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zif, e a Adoraim, e a Laques, e a Zeca, e Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, as quais estão em Judá e em Benjamim, cidades fortificadas, e fortificou as fortalezas, e pôs nelas capitães e armazéns de provisões e de azeite e vinho. E em cada uma destas cidades ele pôs escudo e lanças, e as fez sobejamente fortes.
tendo Judá e Benjamim ao seu lado, e os sacerdotes e os levitas que estavam em todo o Israel recorriam a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arredores e as suas possessões, e vieram para Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e os seus filhos os expulsaram da execução do ofício sacerdotal ao Senhor. E ele ordenou para si sacerdotes para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que ele havia feito. E depois desses, de todas as tribos de Israel, tais que dispunham o seu coração a buscar o Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor Deus dos seus pais. Então eles fortaleceram o reino de Judá e fortaleceram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante 3 anos eles caminharam no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si como esposa Maalate, a filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, a filha de Eliabe, o filho de Jessé, a qual lhe deu à luz filhos, Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela, ele tomou Maaca, a filha de Absalão, a que lhe deu à luz Abias, e Atai, e Ziza, e Selomite. E Roboão amou Maaca, a filha de Absalão, mais do que todas as suas esposas, e do que as suas concubinas. Porquanto ele tomou 18 esposas e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão fez com que Abias, o filho de Maaca, o chefe, fosse soberano sobre os seus irmãos, porque ele queria fazê-lo rei. E ele agiu sabiamente e dispersou a todos os seus filhos por todas as regiões de Judá e Benjamim, e toda a cidade fortificada, e deu a eles provisões em fartura, e lhes desejou muitas esposas. Segunda Crônicas 12. E sucedeu quando Roboão havia estabelecido o seu reino, e havendo-se fortalecido, que ele abandonou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor, com 1.200 carruagens e 60.000 cavaleiros, que era inumerável, e o povo que saiu com ele do Egito, e os líbios, os suquitas e os etíopes. E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, até Roboão e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me abandonastes, e portanto eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Eles se humilharam, portanto não os destruirei, mas concederei a eles algum socorro. Aí a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia, eles serão seus servos, para que possam conhecer a diferença que há entre ao servir-me a mim e o servir os reinos das terras. Assim, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito, no lugar dos quais o rei Roboão fez escudos de bronze e lhes confiou nas mãos do chefe da guarda, que guardava a entrada da casa do rei. E quando o rei entrava na casa do Senhor, vinha a guarda e os levava, e os trazia novamente à câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor volveu-se dele, para que não o destruísse por completo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Assim o rei Roboão fortaleceu-se em Jerusalém e reinou, pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 17 anos em Jerusalém.
A cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome e o nome da sua mãe, seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita, e ele fez mal. Versículo 13. Assim, o rei Roboão fortaleceu-se em Jerusalém e reinou, pois Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita, e ele fez mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Ora, os atos de Roboão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Semaías e do vidente Ido, acerca das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão continuamente. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Crônicas 13. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Micaía, a filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dispôs-se para a peleja com um exército de homens valentes de guerra, a saber 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele com 800.000 homens escolhidos, sendo homens fortes e valentes. E Abias pôs-se de pé sobre o monte Zemaraim, o qual está no monte Efraim, e disse: Ouvi-me, tu, Jeroboão, e todo Israel. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi? De fato, a ele e a seus filhos por um pacto de sal. Todavia Jeroboão, o filho de Nebate, o servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e tem se rebelado contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, os filhos de Belial, e eles se fortaleceram contra Roboão, o filho de Salomão, quando Roboão era jovem e tenro de coração, e não pôde resistir a eles. E agora vós pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? E vós sois uma grande multidão, e há convosco bezerros de ouro, os quais Jeroboão vos fez para deuses. Não expulsastes vós os sacerdotes do Senhor e os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes sacerdotes segundo o costume das nações das outras terras? De modo que todo aquele que vier consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, o mesmo pode ser um sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós não o abandonamos. E os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão, e os levitas servem nas suas ocupações. E eles queimam para o Senhor toda manhã e toda tarde sacrifícios queimados e incenso aromático, o pão da preposição. Eles também deixam em ordem sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro com as suas lâmpadas para queimarem toda tarde. Porque nós mantemos o encargo do Senhor nosso Deus, mas vós o abandonastes, e eis que o próprio Deus é conosco por nosso capitão. E os seus sacerdotes com trombetas ressonantes para tocar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não luteis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque vós não prosperareis. Jeroboão, porém, fez com que uma emboscada se formasse na sua retaguarda. Assim, eles estavam diante de Judá, e a emboscada estava por detrás deles. E quando Judá olhou para trás, eis que a batalha estava na sua dianteira e na sua retaguarda. E eles clamaram ao Senhor, e os sacerdotes soaram as trombetas. Então os homens de Judá gritaram. E enquanto os homens de Judá gritavam, sucedeu que Deus feriu Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. E Abias e o seu povo os mataram com grande massacre. Assim caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque eles confiaram no Senhor Deus dos seus pais.
E Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele cidades, Betel com as suas aldeias, e Gesana com as suas aldeias, e Efron com as suas aldeias. Jeroboão não voltou a recuperar as forças nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, tornou-se poderoso e se casou com 14 esposas, e gerou 22 filhos e 16 filhas. E o restante dos atos de Abias, e os seus caminhos, e os seus dizeres estão escritos na história do profeta Ido. Assim, Abias dormiu com seus pais. 2 Crônicas 14. Assim, Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. E ordenou Judá que buscassem o Senhor, ao Senhor Deus dos seus pais, e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. E ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos junto a elas muros e torres, portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós. Porque temos buscado ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos descanso em todos os lados. Assim, eles edificaram e prosperaram. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, e de Judá 300.000, e de Benjamim que portavam escudos e atiravam com arcos 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carruagens, e entrou em Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefatá, em Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Assim, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele perseguiu-os até Gerar, e os etíopes foram derrubados de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas haviam fartura de despojo. Eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. 2 Crônicas 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós, mas se vós o abandonares, ele vos abandonará. Ora, por um longo período, Israel esteve com o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensino, e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra, e nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes, e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta,
Ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no Monte Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele. Vendo que o Senhor seu Deus estava com ele, assim eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E todo o Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração, e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa. Ele a removeu por ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque, e Asa destruiu seu ídolo, e o triturou e o queimou no ribeiro de Cedron. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado, prata e ouro e vasos. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 2 Crônicas 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Assíria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e levaram consigo as pedras de Ramá, e a sua madeira com o qual Baasa estava edificando. E edificou com ela Geba e Mispa. E naquele tempo, Anani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que tens confiado no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, porque confiaste no Senhor, ele os entregou na tua mão, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado, e eles o sepultaram em seu próprio sepulcro, que ele havia feito para si na cidade de Davi, e o deitaram no leito, que estava cheio de perfumes e diversos tipos de especiarias preparadas pela arte dos boticários, e fizeram uma queima muito grande para eles.